Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV e continuando uma conversa muito agradável, muito descontraída, embora sério, conforme já falamos, com o Marco Leite, que é responsável pelo grupo de estudos familiares à luz do Espiritismo aqui na Federação Espírita Brasileira. Marco, seja bem-vindo uma vez mais. Eu que agradeço a oportunidade. Nós temos conversado sobre esse livro, Vida e Sexo, que é uma obra ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, na década de 1970, com esclarecimentos importantíssimos. E eu achei muito curioso, Marco, que você falou que é um livro inesgotável. De conteúdo, sim. Porque a gente sempre que vai buscando o que ele traz, existem complementações, né, novos entendimentos e que, às vezes, em algumas situações ainda não conseguimos compreender o que ele está nos passando. E óbvio que existe toda uma complementação nas obras de André Luiz, que até começou esses assuntos relacionados à sexualidade desde a década de 40. Né? O nosso querido Emmanuel fez uma culminância com Vida e Sexo em cima desse assunto. Mas Joana de Ângeles mesmo, Manuel Filomeno de Miranda, vai estar complementando e detalhando muito do que Emmanuel nos coloca nesse livro. É um assunto extremamente sério, atual, inclusive, de muita necessidade para nós tratarmos. A gente poderia dizer que essa questão da sexualidade é uma das maiores necessidades assim, para o nosso entendimento hoje em dia, Marco? Sim, porque termina muitas das vezes sendo a grande dificuldade do nosso processo de equilíbrio no mundo em que a gente está. E à luz da doutrina espírita e compreendendo principalmente os processos reencarnatórios, estudando vida e sexo, como Emmanuel mesmo nos traz, a gente vai ter uma compreensão maior do que acontece conosco próprio. O sexo faz parte da vida? Não resta dúvida nenhuma. E não tem como dizer, e às vezes as pessoas querem colocar o sexo como uma situação, vou colocar aqui entre aspas, né? Entre os 7 pecados. Né? Questão pecaminosa. Exatamente. E não é. Porque o que ocorre? O sexo é uma coisa divina. Né? No momento em que a gente mal utiliza a faculdade sexual, é que gera o problema. Agora, o sexo faz parte da vida. A todo quanto qualquer momento, você termina se colocando como uma pessoa sexuada. Ao te ver, ao ver uma outra pessoa, a gente já identifica aquela pessoa como uma pessoa sexuada. Então não tem como estar falando que o sexo é pecaminoso, que a gente tem que estar deixando isso de lado. Essa possibilidade, diante da vida reencarnatória que a gente tem, não existe. Se a pessoa se apresenta sexuada, como você está dizendo, como é que fica a questão de o espírito não ter sexo? Questão 200... Sem discutir o sexo dos anjos, naturalmente. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Né? Kardec nos traz essa pergunta. E é interessante que a resposta dos espíritos, quando vem exatamente a indagação de Kardec... É a questão de número 200? 200. Os espíritos têm sexos. Vejam que Kardec pergunta sexos no plural. Então, a identificação aqui é se você pode estar definindo o espírito como sexo masculino ou feminino. É a questão do gênero. Certo. Né? Geralmente a gente não se atenta para isso, né? Curioso. Né? E a pergunta aqui é feita com, não é sexo, é sexos. Na identidade de gênero. É essa a pergunta de Kardec. Aí seria a manifestação de uma espécie de personalidade, a gente poderia entender assim, personalidade masculina ou a feminina? É enquanto espírito. Sim. E é interessante porque as pessoas terminam colocando, não, o espírito não tem sexo. E não foi isso que a espiritualidade nos trouxe. O que a espiritualidade nos traz é, não como o entendeis. Vejam só, da maneira que a gente entende entre o que seja masculino e feminino, os espíritos não têm, né? Porque os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mais baseado na afinidade desses sentimentos. Olha só que interessante. Né? Então lógico, nós ainda talvez não tenhamos a compreensão até espiritual ou cognitiva
para poder compreender como é essa situação da identificação sexual nos espíritos. Mas da maneira que a gente compreende, não tem. Não tem. Não tem. Tá certo. Pode ter outras expressões que a gente tenha dificuldade até de visualizar. Exatamente. E aí entra, mais baseados na afinidade de sentimentos. Coisa que muitas das vezes, quando a gente pensa em sexo, estamos muito mais focados na sensualidade, né? No prazer carnal. Uma questão muito material ainda. Exatamente. Existe um planejamento reencarnatório para que a gente venha naquela existência física, na personalidade masculina ou na personalidade feminina? Sim. Na continuidade dessa questão, nós vamos ver que Kardec também questionou a espiritualidade a esse respeito. Na 201, ele pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em uma nova existência o de uma mulher e vice-versa? Veja só que interessante. Né? E a resposta é sim. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí no sentido que a gente entende de sexo, até porque o que ocorre? No nosso processo evolutivo, nós precisamos passar pela fieira da expressividade do aprendizado do que as mulheres vão ter e do que os homens vão ter. Se hoje nós estamos ocupando um corpo masculino, é bem provável que no passado a gente já tenha ocupado um corpo feminino ou no futuro a gente vai vir a ocupar. Por quê? Existe a necessidade do aprendizado e você não aprende única e exclusivamente as características vivendo as suas N encarnações em um único gênero. Não soa um pouquinho estranho dizer que o espírito ocupa um corpo masculino ou feminino? Dá a impressão de que o corpo está como se fosse antigamente um escafandro, né? Aquele instrumento ali em que o mergulhador vai se coloca, uma roupa, por exemplo, um astronauta, né? Ele se veste com aquele paramento todo. Dá a impressão de que o espírito ele está ocupando esse corpo. Como é que é isso? É um pouco esquisito. É interessante, mas vamos estar entendendo esse ocupar no sentido de ser um instrumento para o processo de aprendizado que aquele espírito vai necessitar. Não que ele entra lá no corpo. Não que ele entre, mas é o instrumento utilizado para aquela reencarnação. A pergunta seguinte de Kardec ainda deixa isso mais claro, porque quando errante, ou seja, às vezes quando nós estamos falando dessa questão, quando errante, né? As pessoas falam assim, quando o espírito está errando, né? Vamos entender o que é errante aqui. É quando ele está na erraticidade. O que é erraticidade? No mundo espiritual. Aquele intervalo de uma encarnação para outra. De uma encarnação para outra. Ou seja, enquanto ele está na erraticidade, ou seja, quando errante... De qualquer maneira, ele vai ainda reencarnar? Vai reencarnar. O que é que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E a resposta da espiritualidade é: isso pouco lhe importa. Vai depender das provas, porque haja de passar. Olha só que interessante. Isso pouco lhe importa. Vai depender das provas, porque haja de passar. O espírito vai escolher isso de acordo com a necessidade que ele tem. É interessante essa tua afirmativa, porque ele vai escolher se ele tem condições de escolha. Óbvio que muitas das vezes um espírito ainda em uma condição inferior ou muito atrasado, ele não tem essa possibilidade de escolha, né? Diante das coisas que ele vai precisar passar, ou seja, diante das provas que ele vai ter que desenvolver, quem termina fazendo essa escolha são os espíritos superiores para o melhor processo de aprendizado daquele espírito que vai reencarnar. Quer dizer, para o próprio benefício dele. Para o próprio benefício. Então, a escolha existe diante das provas necessárias. Muitas das vezes, se o espírito tem um grau de evolução, de conhecimento, ele pode participar desse processo de escolha. Outras vezes, quando isso não lhe é permitido, vamos estar colocando aqui um espírito ainda numa infância espiritual, né? E às vezes para uma criança você não dá o poder de escolha, a mesma coisa acontece na espiritualidade. São as pessoas que estão responsáveis por aquele espírito que vai estar colocando que para aquela próxima reencarnação, diante do que ele necessita, ele vai estar nascendo num corpo masculino ou num corpo feminino. Pois é, corpo masculino ou corpo feminino. Como é que a gente pode entender, à luz do Espiritismo, a questão da
homossexualidade ou da homoafetividade? Essa questão é interessante porque muitas das vezes a gente, inclusive, ouve no movimento espírita pessoas que talvez não tenham se detido a esse estudo de dizer que a doutrina espírita ainda não tem um posicionamento muito claro a esse respeito. O que não é correto. Lê do engano. A doutrina espírita já deixou muito claro o porquê que a homossexualidade existe. Tá? Por quê? Eu diria assim, nós vamos fazer um rápido resumo, até trazendo o que Emmanuel nos traz, mas fora do conhecimento reencarnatório, nós não vamos ter uma explicação tão clara. O que ocorre? A ciência tenta explicar a ciência genética, a psicologia, a psicanálise, e nós temos realmente até algumas causas que eles chegam à conclusão do porquê isso existe. Até fisicamente. Até fisicamente. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui a genética. Sim. A genética já tem demonstrado que alguns órgãos dos homossexuais masculinos são muito mais parecidos com as mulheres e vice-versa. Né? Numa situação de autópsia pós-morte das mulheres homossexuais, analisa-se aqueles órgãos e eles são muito mais idênticos a um homem. E, aparentemente, eles querem explicar essa questão dos órgãos e algumas glândulas como sendo a causadora. Mas, na verdade, isso termina sendo muito mais um efeito. O que é que causou para que essas glândulas fossem mais idênticas ao outro órgão? O que será que causou isso? Nós vamos ver no próximo bloco, mano, porque o nosso tempo já se encerrou aqui. A gente vai dar um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Você continua conosco, a gente continua conversando com o Marco Leite. Lembra-te assim, chorei e guardei a verdade não permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. Chorei ao Ama-no desta encontrar-te. forma. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com o Marco Leite, que coordena um grupo de estudos familiares à luz do Espiritismo na Federação Espírita Brasileira. Estamos conversando sobre essa obra extraordinária, inesgotável, que é Vida e Sexo, uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, na década de 1970 e que continua atualíssimo até hoje. Estamos falando aqui da questão da homoafetividade ou do homossexualismo. É uma questão tanto quanto complexa. Você estava explicando até questões físicas, genéticas, provavelmente hereditárias nesse sentido. Isso. Eles podem entender assim? Que a ciência, às vezes, busca demonstrar isso. Tá? Agora, o que a ciência médica chega em alguns efeitos que justificam o ser, principalmente na questão de uma autópsia, que as glândulas são muito parecidas com o sexo oposto. Tá? Agora, por que isso aconteceu? A ciência genética ainda não conseguiu explicar. Fala, talvez, numa situação na própria gestação, mas ainda não se chegou. A reencarnação, para nós, seria uma luz nesse sentido? Uma luz, mas não só a reencarnação. Nós vamos ter, inclusive, causas desse momento de vida que pode estar gerando a homossexualidade. Né? No presente? No presente. É lógico, e aí trazendo o conteúdo doutrinário, nós vamos ver que o que acontece no presente é consequência do passado. Sempre, sempre. Quando a gente traz a ideia do passado, não estamos querendo dizer obrigatoriamente vidas passadas. Sim, pode ser da própria existência. Exatamente. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos traz isso com uma clareza inigualável, que as consequências existem. E muitas das vezes, coisas que nós fazemos nessa vida, nós vamos já resgatar nessa própria vida. Não, obviamente, vamos estar colocando isso
em vidas seguintes. Uma questão da homossexualidade, às vezes por um processo educacional dentro da própria família, pode estar fazendo com que o indivíduo se coloque como homossexual lá na frente por um erro de processo educativo. Algum trauma, às vezes, advindo no processo de infância. A psicanálise traz isso com uma clareza. Agora, obviamente, não quer dizer que todos os homossexuais tiveram trauma na infância. Certo. Né? Então, uma visão castradora, talvez, da educação também, proibitiva. Proibitiva, um pai não muito presente, e aí vai, né? Nós não vamos estar nos adentrando tanto nas questões das causas atuais. Vamos estar trazendo um pouco a questão das causas pretéritas dessa vida, que é o foco nosso enquanto doutrina espírita. O que ocorre? Emmanuel, no capítulo 21, nos traz um item específico sobre a homossexualidade. E aí temos que estar compreendendo o que é que vem a ser homossexualidade. A primeira coisa é, a homossexualidade é a atração que o indivíduo tem por pessoas do mesmo sexo. Certo. É uma atração que a pessoa sente. É uma atração que ela sente. Tá? Obviamente, aí nós vamos ter, inclusive, algumas áreas que vão estar separando a homossexualidade e terminam colocando até o homossexualismo. Né? Hoje em dia, a gente não fala mais do homossexualismo como uma doença. Até a década de 70, o homossexualismo era considerado, inclusive, uma doença que tinha que ser tratada e assim por diante. Hoje não é mais. Não. A Organização Americana de Psiquiatria, depois a própria Organização Mundial de Saúde, tirou isso, inclusive, como CID, né? Que antes tinha o Código Internacional de Doença e a homossexualidade era colocada como tal. Hoje, isso não mais existe. E é entendido única e exclusivamente como uma orientação do indivíduo, ou seja, uma orientação sexual. Quando a gente fala orientação, não é que alguém o orientou. Né? É uma escolha do indivíduo? Para a prática, sim. Para a orientação, ou seja, para ele ter essa atração por uma pessoa, não é escolha. Seria o quê? Uma condição? É uma condição que ele traz, talvez, por momentos ocorridos nessa vida ou reencarnatórios. Mas vamos estar nos atendo aqui à situação reencarnatória. Sim. Tá? Uma das primeiras coisas que Emmanuel nos traz nesse capítulo, ele fala que a homossexualidade ela pode estar sendo causada por três questões, três possibilidades. A primeira delas é uma situação expiatória. E aí nós vamos ter André Luiz trabalhando lá em Ação e Reação e alguns outros dizendo com mais clareza o porquê isso ocorre. Ou seja, todos nós, diante da nossa condição espiritual, vivendo nesse mundo, nós temos o nosso livre-arbítrio. Um homem, por exemplo, que mal utiliza a sua sexualidade em uma determinada vida e usa a sua sexualidade para destruir alguns lares, para menosprezar as mulheres, termina trazendo consequências danosas a si. E muitas das vezes, o que é que a Divina Providência fala? Se esse espírito continuar reencarnando na situação masculina, pode ser que na próxima vida ele venha cometer os mesmos erros. Por abuso. Por abuso da utilização da sua sexualidade. A mesma situação idêntica numa questão feminina. É uma mulher que utiliza o seu corpo, vamos pegar aqui, aí isso nós temos ainda nesse momento presente, uma mulher que alcança um homem que tenha posses, vai, se junta a ele, destrói a família que ele estava tendo para ficar com ela, usa, abusa, chega um determinado momento que aquela pessoa não tem mais nada para dar, abandona ele, vai em busca de um outro homem. E assim, ou seja, muito focado no seu bel prazer e destruindo famílias, destruindo lares, destruindo relações. Se essa mulher, em próxima vida, nascer na figura feminina, pode ser que ela continue por isso. Quem vai fazer, obviamente, essa análise é a espiritualidade. Como uma condição de ajuda espiritual, a Divina Providência coloca que esse espírito vai estar nascendo numa situação de inversão psicológica para o corpo que ele vai ter. Ou seja, se nasce como mulher, ele pode ter uma tendência masculina.
Porque em vidas pregressas, ele ainda estava no momento de estar vindo como homem, mas pelo abuso que ele usou da sua sexualidade, ele foi colocado nessa vida em uma situação de inversão. E é interessante que, nesse caso, o nosso Emmanuel fala que essa pessoa está em regime de prisão. Olha só, né? Porque é uma situação expiatória. Sim. E nós vamos ter, nesses casos, os espíritos literalmente em dramas de sofrimento atrozes, né? Aqueles transgêneros, principalmente, muitas das vezes, que eles se veem no espelho e falam assim, isso aí não sou eu. Esse corpo não me pertence. Se identificam com o sexo oposto. Total. Por quê? Porque eles estão num momento de desequilíbrio total. Né? Então, nós vamos ter aí uma questão expiatória que vai estar trazendo um espírito num processo de aprendizado. Num processo de aprendizado. Nesse caso da expiação, ele nasce para ser homoafetivo ou homossexual? Ele não nasce para isso. Agora, isso é uma condição inerente à situação expiatória que ele vai ter. Ele tem que enfrentar. Ele tem que enfrentar. Ou seja, ele vai ter tendências, vai ter aptidões, não é? E ele vai ter que trabalhar isso. Exatamente. Lógico que, pelo desequilíbrio que ele está tendo, termina sendo muito difícil alcançar um equilíbrio. Mas ele está naquele momento de prisão. Né? É a fala do nosso querido Emmanuel, quando nos fala assim, ó, o homem que abusou das faculdades genésicas, e mais à frente, é a mulher que agiu de igual modo, é impulsionada a reencarnar em corpos morfologicamente masculinos com idênticos fins. Entendeu? Então, essa situação é expiatória. Existe um outro caso, que aí não obrigatoriamente vai estar trazendo a homossexualidade, mas vamos estar lembrando o Livro dos Espíritos, que nos coloca que a gente tem que estar vindo em situações de corpos masculinos e, às vezes, em situação de corpos femininos, porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. Existe, então, aquele momento da transição de polaridade, que isso é feito de uma maneira muito natural. Entendeu? Você, durante alguns séculos, algumas inúmeras reencarnações, está vindo como homem ou está vindo como mulher, e chega um determinado momento em que você vai ter que transitar para outra polaridade por um processo de evolução natural. E aí é natural que você tenha uma certa expressividade do que vinha manifestando. Isso, inclusive, é trazido por Allan Kardec na Revista Espírita, quando ele, inclusive, tem um artigo que fala sobre tem alma às mulheres? Estranho, né? Isso porque no século XIX se questionava se as mulheres tinham alma. Uma coisa absurda. Né? E Kardec trouxe isso para a discussão. Falou assim, que história é essa? Né? E vamos comprovar isso, então. Exatamente. Era um assunto do momento e Kardec trouxe isso para a Revista Espírita. E ele chega a falar dessa situação de corpos masculinos que têm comportamentos femininos e corpos femininos que têm comportamentos masculinos, demonstrando essa transição de polaridade. Certo. Isso identifica uma homossexualidade? Não obrigatoriamente. Né? O fato de você ter, por exemplo, um homem que tem uma expressão amorosa mais do que o normal, ou ter uma mulher que tem uma expressão mais firme, que aparentemente seria masculina, identifica homossexualidade? Não. Mas isso é uma falta de compreensão do nosso dia a dia que a gente retoma daqui a pouco. Perfeito. Essa questão, então, da homoafetividade, homossexualismo, né? Dessa polaridade que você está falando, seria entendido como algo perfeitamente natural. O espírito tem as suas manifestações, ele pode ter uma simpatia ou uma tendência de acordo com as experiências, ele vai trabalhando isso. E a gente vai chegando assim ao final para conversar no último bloco, Mano Marco, como é que é isso lá no fecho, digamos assim, na culminância, não é? Nessa evolução espiritual, quando se chega numa possível fusão ou alguma coisa que vai, como nós darmos a identificação exatamente do espírito. Mas a gente vai ver quanto a essa questão, né, do masculino e do feminino, a gente vê daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. A gente convida você a permanecer conosco. Estamos conversando com Marco Leite, da Federação Espírita Brasileira.
Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com o Marco Leite sobre a extraordinária e inesgotável obra Vida e Sexo, que é ditada pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Mano Marco, você explicava sobre as tendências ou as causas, ou as três vertentes que a gente poderia ter para o entendimento dessa condição da homossexualidade. Qual que é a terceira? Relembrando que nós estamos tratando de vida e sexo, onde Emmanuel nos traz essas três ditas causas. É óbvio que, ao aprofundar esse assunto, nós vamos ter outras N causas. Por exemplo, uma situação de obsessão espiritual pode estar gerando, né, que não é o foco que Emmanuel nos traz aqui. Né? E até mesmo as condições de causas da vida presente, que também Emmanuel não trabalhou, mas ele está nos trazendo aqui as situações reencarnatórias. A terceira que Emmanuel nos dá aqui no livro Vida e Sexo, no capítulo 21, é a respeito de almas nobres, que vêm em processo de missão, e aí é quando ocorre uma má interpretação do que Emmanuel nos fala. O que Emmanuel nos fala é que essas almas nobres que vêm em missão, eles acertam, olha só que interessante, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior que os assistam à própria reencarnação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Interessante. Olha só que interessante, ou seja, são espíritos que vêm em situação missionária e por conta do trabalho missionário deles, eles rogam à espiritualidade superior de estarem encarnando em uma condição psicológica diferente da sua manifestação corporal. Exatamente. Por quê? Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo. Certo. De maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. É uma maneira de educação, inclusive. De educação e deles darem conta. Lógico, Joana de Ângeles depois vem e fala que muitas das vezes, apesar dessas almas virem numa situação de missão, e aí aparece a tendência, vamos lembrar que a sua condição psicológica é diferente da sua condição física. Então, vai aparecer ali espíritos por missão ao trabalho, né, que vão, aparentemente, as pessoas dizerem, são homossexuais, e não obrigatoriamente são. Agora, o fato deles terem essa tendência do outro sexo vai estar garantindo, teoricamente, que eles não se desviem, não se garantam contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo. Com isso que está se querendo, normalmente esses espíritos não vão ter no seu planejamento reencarnatório o casamento, a constituição de família. Por isso, inclusive, é muito interessante essa questão, porque, via de regra, a gente vê assim mesmo. Esses espíritos com missão, diferentemente da gente tarefeiro, né? Nós somos tarefeiros pequeninos, o espírito missionário também enfrenta as suas dificuldades, mas ele tem umas certas tendências, né? Umas condições, por exemplo, a questão familiar mesmo, né? Não tende a constituir família. Não é que seja uma regra, mas é uma tendência. Essa questão aqui, então a gente não vai poder afirmar, por exemplo, que o missionário é homossexual e vice-versa. Não, de jeito nenhum. Não tem esse vínculo. E aí a falha de interpretação é que fala assim, não, então a homossexualidade é uma missão. Não, Emmanuel não fala isso. Emmanuel fala que espíritos em missão, olha só, espíritos em missão trazem tendências à homossexualidade por conta da necessidade da inversão da polaridade sexual, por conta da missão que ele vai desenvolver. Essa questão a gente então é uma condição que aparece. Uma condição. Por exemplo, a questão de uma sensibilidade, né? Um indivíduo que vem na personalidade masculina é um missionário, tem um trabalho importantíssimo e a gente percebe, isso é nítido, uma sensibilidade mais aguçada naquele indivíduo do que em outras personalidades masculinas. Exatamente. Como talvez é o nosso caso ainda, que a gente tem uma inferioridade maior, alguma coisa assim. Às vezes você fala assim, por trás daquele ser tem uma alma feminina. Sim, sim. Às vezes você pega uma mulher e fala assim, aquela mulher tem uma alma masculina.
verdade. É verdade. Entendeu? Porque a condição psicológica e espiritual ainda está transitando na outra polaridade daquele corpo que ela O que não vai denotar necessariamente a homossexualidade. Não necessariamente. Agora, Joana nos explica que muitas das vezes, como a energia sexual ela é muito forte e presente na gente, se a pessoa não tiver uma condição de equilíbrio, ele pode cair a essa situação, apesar de estar em uma missão. Ou seja, ele vem com um compromisso missionário, mas mesmo assim ele poderia se desviar? Pode. A homossexualidade, então, a homossexualidade é um desvio? A homossexualidade, não. A homossexualidade é uma condição do espírito, e nós vamos lembrar, inclusive, que, nesse caso último, o próprio Jesus nos falou, né? Se tornaram eunucos pelo reino de Deus. Ou seja, a pessoa vem naquela situação para não ter, inclusive, comportamentos ou comprometimentos afetivos, até relacionamentos sexuais, né? O próprio mestre já nos falou dessa situação. Então, a homossexualidade era perfeitamente explicada pela doutrina espírita, aceitada pela doutrina espírita, né? Não há condenação. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas voltando especificamente à questão da prática sexual. Porque o homossexual ou o homoafetivo, ele está nessa condição psicológica, ele pode ter a tendência. Quando há efetivamente essa prática, a gente poderia entender uma dificuldade maior do espírito num processo de equilíbrio. Não poderíamos entender também, Marco, que, por exemplo, sem querer defender ou acusar, porque não é a postura do espiritismo. Exatamente. Mas, por exemplo, que seria preferível o indivíduo ele ter uma postura ética, uma postura até mesmo de fidelidade, do que a da promiscuidade, porque aí dependeria da homo ou da heterossexualidade. Lógico. O princípio, claro, é que o que é permitido ao heterossexual também é permitido ao homossexual. É muito preferível que um indivíduo, numa situação da própria homossexualidade, que ainda encontre alguém que vai compartilhar essa vida com outro companheiro, com uma outra companheira, formando casais homossexuais e muitas das vezes, inclusive, gerando famílias, adotando filhos, coisas lindas, né, desses casais homossexuais, de estarem adotando filhos, dando oportunidade de educação para as crianças que às vezes são abandonadas. Hoje a visão familiar, né, é muito diferente do passado, né? Exatamente. Se ampliou bastante. E nós, enquanto casa espírita, não temos em nenhum momento que estar condenando ou não acolhendo. Da mesma maneira que a gente acode um heterossexual, por que não acolher? Às vezes, nós temos um problema sério que faz parte da nossa cultura e, infelizmente, aceitamos um heterossexual promíscuo, dito safado, né? Agora o outro que é um homossexual equilibrado, que tem um parceiro, ele é fiel àquela situação, só pelo fato dele ser homossexual a gente rechaça. Seria um preconceito. Total preconceito. E nós vamos lembrar que Jesus em nenhum momento questionou essa situação. E excluiu ninguém. Ninguém. Até mesmo contra os nossos erros voltados à sexualidade, nós vamos ver na mulher adúltera, quando ele falou assim, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, né? Nós vamos... Lançou para a consciência de cada um. E a espiritualidade faz uma interpretação dessa fala de Jesus com os erros sexuais. Porque era o que a nossa irmã estava sendo julgada. Né? Então, quem somos nós para se julgar livre de qualquer situação de erros quanto à sexualidade, por mais heterossexual que sejamos, diante disso? Então, não estamos aqui para estar julgando ninguém, nem condenando ninguém. Cada um está por sua conta. E é o que Emmanuel nos fala nesse finalzinho, que provavelmente você vai estar lendo aí. Né? Ele faz a leitura do pensamento, que nós somos irmãos espirituais há muito tempo, então é isso. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, isso é Emmanuel encerrando o capítulo 21. Caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área da evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um.
Olha só, não cabe a nós estar julgando, entrando na consciência do outro, né? Por isso, Fantástico. a doutrina espírita é uma doutrina de acolhimento, de esclarecimento, de consolação, de orientação. E nós vamos prosseguir trabalhando cada vez mais nesse sentido, de nos aceitarmos e de nos esforçarmos cada vez mais para o nosso equilíbrio espiritual. Não é isso, Mano? Perfeito. Agradeço muito aqui a sua presença tão elucidativa em programas tão engrandecedores para nós. Espero também que o amigo telespectador tenha gostado e possa estar conosco em outros programas. Muito obrigado, Marco. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até o próximo programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV.